sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge, eu sou assessor da área de História, Filosofia e Sociologia e vim conversar com você um pouco mais sobre filosofia. Da última vez que nós nos encontramos aqui, nós conversamos um pouco sobre a área de ética, né, que é uma área bastante importante, significativa para a história da filosofia. E falamos, por exemplo, de um filósofo chamado Immanuel Kant, que desenvolveu a ética do dever, né? É um filósofo do iluminismo. Falamos também sobre uma tendência ética conhecida como utilitarismo, que é a ideia de fazer um cálculo ético, né, para potencializar os aspectos benéficos das nossas ações, das nossas escolhas, fazer o bem sempre, né, o máximo possível, e tentar também diminuir o mal, né, diminuir os aspectos maléficos ou ruins, desagradáveis das nossas ações. E por último falamos sobre o Nietzsche, né? Nietzsche é um filósofo já ali na virada para o mundo contemporâneo, né? Um filósofo contemporâneo, portanto, que valorizava outros aspectos da vida humana, foi um grande crítico da história da filosofia, então, portanto, também de todas as teorias éticas que foram escritas até ele, né? O Nietzsche valorizava, por exemplo, ao invés da racionalidade, do pensamento, da capacidade de pensar, ele dizia que aquilo que nos mantém vivos realmente são os impulsos vitais, né? Esses impulsos vitais eram o mais importante aí para o Nietzsche. E ele pregou, ele, né, desenvolveu aí um pensamento mais voltado para a singularidade dos seres humanos, né? Então cada um de nós é um ser humano único, né? E a gente deveria valorizar esses aspectos. Bom, feito isso, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma outra tendência dentro já do mundo contemporâneo, uma outra tendência filosófica que se faz perguntas parecem um pouco estranhas, como, por exemplo, por que você existe desse modo, exatamente assim como você é, e não de um outro modo qualquer? Né? Por que você existe agora, nesse momento, no tempo, e não lá no passado? O que significa, ou qual é o significado da existência humana, da vida humana? Por que as dores e as contradições ou as incertezas fazem parte da nossa vida? O sofrimento também, né? A angústia. Por que tudo isso faz parte da nossa vida? Então, perceba que o contexto de investigação, o contexto de interesse dessa filosofia contemporânea se volta para a existência, para o sentido da nossa existência. Por isso, então, o nome dessa tendência, que nós vamos falar um pouco dela hoje, é o existencialismo. Tá? Então, uma corrente filosófica já do século XX, bastante importante aí, e que traz questões voltadas para esses aspectos, né? Temas como, por exemplo, a finitude, a angústia, o desespero, né, da vida humana, que estão ligados aí às nossas situações limites, principalmente situações como essa que nós estamos vivendo atualmente. O existencialismo traz esses aspectos da vida para o primeiro plano e para a discussão filosófica. Mas algumas coisas são importantes a gente já falar de início sobre o existencialismo. É uma tendência filosófica, como eu disse, então tem vários filósofos que trabalham essas ideias, né? Entre eles, por exemplo, os mais importantes, o Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Temos aí também uma filósofa francesa, né, que foi esposa do Sartre, teve aí uma relação amorosa com ele, chamada Simone de Beauvoir, tá? E por último um filósofo chamado Martin Heidegger, que também é um filósofo existencialista. Cada um deles tem um pensamento um pouco diferente, mas eles acabam dialogando de alguma maneira, né, porque existem semelhanças também. Bom, então nós vamos falar um pouquinho, a partir de agora, da filosofia existencialista, né, do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Tá? Isso está na página 14 do volume 6 lá do seu material. Né? O Jean-Paul Sartre, então, ele se tornou um dos principais representantes do pensamento existencialista, principalmente quando ele afirma que o existencialismo é
um humanismo também, né? Ou seja, é um pensamento que privilegia o ser humano, né? E reconhece e tenta reconhecer, investigar a natureza da existência humana, principalmente percebendo que ela é marcada, a natureza humana é marcada pela finitude, né? Todos nós temos um prazo para estarmos aqui, né? A nossa existência ela é finita. Então, essa finitude, esse aspecto é bastante importante para a gente entender a filosofia do existencialismo do Sartre. A vida humana é marcada pela finitude e pela consciência de que todos nós chegará o dia da nossa partida, da nossa morte. Né? Por outro lado, o Sartre também enfatiza um aspecto importante que é a liberdade. Né? Então, por um lado, nós somos finitos, mas por outro lado, a nossa liberdade de escolha, de escolher os caminhos, de escolher as nossas atitudes, escolher os nossos pensamentos, também está aberto aí a muitas possibilidades, né? E isso nos traz uma certa angústia. Bom, vamos por partes, vamos tentar reconhecer um pouco cada um desses dois elementos. Para o Sartre, a existência de um ser humano, ela precede, né, ela vem antes da nossa essência, o que é diferente dos outros seres. Então, os filósofos sempre procuraram e sempre se preocuparam em tentar entender o que é a essência humana, o que nos faz seres humanos, né? E tentaram determinar, então, ou escrever, ou dizer o que é a natureza humana. Tá? Então, isso foi um exercício que muitos filósofos se fizeram no decorrer do tempo. O Jean-Paul Sartre acredita que no caso do ser humano, especificamente, nós temos aí um problema, porque não é possível definir o conceito ou a natureza, ou conhecer a natureza humana antes da existência. Né? Então, no caso dos seres humanos, a nossa existência vem antes e aos poucos, né, pelo fato de nós sermos livres e para escolher os nossos caminhos, as nossas ações, as nossas atitudes, a gente também está aberto a se projetar. Né? Então a gente só conhece a essência do ser humano ao final da vida, ao final desse projeto, quando todas as nossas escolhas foram feitas, né, já do decorrer da nossa vida. Então, o Sartre é um filósofo que trabalha a ideia de que nós primeiro existimos e depois, através dos nossos atos, das nossas escolhas, nós construímos a nossa própria natureza humana. Né? E isso é uma mudança importante, radical e bastante importante para entender a história da filosofia. Então, esse novo movimento que o Sartre traz, né, o existencialismo, prega que privilegiar a existência humana, então, portanto, é um humanismo, e também mostra que a nossa existência, ela está marcada pela finitude, por um lado, a gente vai existir só por um tempo, né? E também pela liberdade, nós temos aí a liberdade de escolher, construir quem nós mesmos somos, tá? Então a essência humana está em construção, né? Ela é construída por nós mesmos, pelas nossas escolhas, né? Pelos caminhos que a gente escolhe, pelas nossas atitudes e assim por diante, tá? Então o Sartre afirmava que havia, ao invés de uma essência humana, uma condição humana, essa sim, válida para todos, determinada aí por limites comuns, né? Todos nós, por exemplo, somos seres que precisamos trabalhar, precisamos conviver, somos seres também marcados pela morte e assim por diante, tá? Porém, por outro lado, né, o Sartre apontava aí que há uma certa angústia que a gente tem, que marca também a existência humana, principalmente quando nós estamos diante de uma escolha a fazer, né? Diante de uma liberdade para escolher o nosso próprio caminho. Tá? O Sartre chamava isso, ele falava que nós, seres humanos, temos essa característica, somos marcados pela finitude e pela liberdade, então nós estamos condenados a sermos livres, né? O ser humano está condenado a ser livre. O que parece assim uma frase um pouco estranha, né? Porque como se você está condenado, como que você pode ser livre? Né? Bom, o Sartre está querendo nos mostrar que nós não temos outra opção, né? Que nós somos livres para escolher o nosso próprio caminho, né? Para construir o nosso próprio ser,
por outro lado, isso traz uma angústia, porque qual é o melhor caminho? Como que eu devo, né? Qual é o caminho que eu devo escolher? Mas o Sartre traz também a ideia de que, diante dessa liberdade, você também tem que entender a responsabilidade que vem junto com a liberdade, né? Então, se eu sou livre para escolher as minhas próprias atitudes, o meu caminho, ou construir a minha natureza humana livremente, então eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço, por tudo aquilo que eu construo, tudo aquilo que eu faço de mim mesmo, e também tudo aquilo que eu faço com as outras pessoas, né? Então, se somos condenados a ser livres, somos também absolutamente responsáveis pelo projeto da humanidade, vamos dizer assim. Por que da humanidade? Porque quando eu escolho um caminho para mim, né, e eu sou um membro da humanidade, eu sou parte da humanidade, de algum modo a minha escolha influencia, a minha escolha causa um impacto em toda a humanidade. Então, entender o que é a natureza humana é entender essas marcas, essas características, a finitude e a liberdade, né? E perceber que a liberdade traz a responsabilidade, né? O Sartre fala, por exemplo, considerava um sinal de má fé, né, das pessoas, aquela atitude que renuncia à própria liberdade, né, diz assim, não, eu não sou livre, e tenta jogar a culpa por aquilo que nós nos tornamos em outra pessoa, em outra entidade, né, em outra instância, numa instância externa, em algum elemento externo. Então aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho culpa de ser assim, né? Para o Sartre isso é um sinal de má fé, porque sim, nós temos a liberdade para escolher as nossas próprias atitudes, as nossas próprias ações, e isso traz a responsabilidade junto com elas, né? Então nós somos responsáveis por aquilo que nós nos tornamos. Bom, a filosofia do existencialismo, então ela é uma resposta possível, né, para aquelas questões éticas que começaram lá no mundo antigo, né, com filósofos como Sócrates, o Platão e Aristóteles, e que se arrastaram, né, se desenvolveram ao longo dos séculos, e ali no século XVIII, nós, como falamos na aula passada, tivemos algumas grandes teorias sobre esse assunto, como o dever, né, a ética do dever, lá no Immanuel Kant, as tendências do utilitarismo e também a filosofia, a grande crítica que o filósofo Nietzsche faz em relação a essas filosofias, e a virada, então, para a época contemporânea, né, para o século XX, aparecem as filosofias do existencialismo, que são aquelas que entendem que o ser humano deve ser aí, né, a principal preocupação. Então elas são também um tipo de humanismo, e aquelas que compreendem a natureza humana como algo que está sendo construído aos poucos, né? Que não existe uma natureza já previamente determinada no caso do ser humano, porque o ser humano é um ser livre, ele escolhe a sua própria existência, a construir o sentido da sua própria vida, da sua própria existência, então ele é responsável por isso também. Bom, para você entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema, que é um tema muito interessante, né, eu vou indicar para você as atividades que estão na página 14 do seu material didático, tá? Então tem uma seção ali chamada Conexões. Você vai encontrar um texto, né, de um autor russo chamado Dostoiévski, tá? Que é também um autor bastante marcado por questões sobre a existência humana, né, assim como o Sartre. E depois as atividades lá da página 15 do material didático, tá? Você vai encontrar um texto, né, uma parte de um texto do próprio Jean-Paul Sartre, tá, que é o existencialismo é um humanismo, e depois tem uma atividade na sequência para fazer sobre esse texto. Tá? Então, lembre-se, sempre que você terminar a leitura dos seus textos, sempre que você terminar de fazer as atividades, procure compartilhar com alguém aquilo que você descobriu, né? Procure dialogar com alguém o seu ponto de vista, porque eu tenho certeza que assim você vai se aprofundar ainda mais aí na ética contemporânea do existencialismo. Até então as próximas aulas, nós vamos trazer outros filósofos, tá? Também ainda nas próximas aulas sobre o existencialismo, vamos falar um pouco da Simone de Beauvoir e do Martin Heidegger. Então fique ligado e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.